São 8h33. Repita. 8h33. Muito bem. Hoje nós vamos conversar com a superintendente do Arquivo do Município, Arquivo Público do Município, aqui de Rio Claro, a Mônica Frande Ferreira. Há algum tempo a Mônica esteve aqui no Jornal da Manhã falando sobre a implantação do SEI, que é um sistema de digitalização de toda a documentação relacionada aqui à cidade de Rio Claro, aos contribuintes, à prefeitura. E agora nós vamos conversar com a Mônica sobre como está o andamento desse processo, essa implantação do sistema aqui no município. Bom dia, seja bem-vinda, Mônica. Bom dia, Carla, bom dia, Murilo, bom dia, nossa audiência. É sempre importante esse momento que vocês nos dão para dar as boas notícias do governo Gustavo, especialmente do Arquivo Público do município, onde eu estou responsável, né? A gente coordena uma equipe reduzida, mas uma equipe muito comprometida e agora coordenando a implantação do Sistema Eletrônico de Informações aqui no município, né? Então, dando um pouco do desenrolar dessa questão toda, né? O Gustavo assinou o termo de adesão ao SEI. O SEI é uma plataforma do governo federal, ela foi implantada no governo estadual e agora, com 6 cidades, ela acaba sendo pulverizada aos municípios que aderiram à proposta, né? A ideia é uma transformação digital, então a gente entende que é um processo, né, que encontramos algumas resistências, porque mudar essa cultura do físico para o digital não é fácil, às vezes as pessoas não entendem a importância disso, e o arquivo tem feito essas capacitações para sensibilizar os servidores, né, da importância disso, os gestores, porque quando isso estiver implementado, Carla, o ganho para o munícipe vai ser muito grande. Esse primeiro momento é um momento mais de comunicação interna, então a gente está fazendo a produção documental, então a gente vai ter o Nato Digital aqui no município, então a gente já produz no meio digital, né? Vamos tramitar no meio digital e um passo seguinte é que o cidadão possa fazer parte disso, então o cidadão possa solicitar o próprio pedido, né, de algum serviço público, de algum documento, pela plataforma SEI, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho todo, já fizemos 20 capacitações dos funcionários públicos, capacitamos 900 servidores, né? Ainda falta uma quantia importante, a gente tem conseguido isso com o apoio dos secretários, principalmente com o apoio do Gustavo, né, que entendeu a importância da gente trabalhar no digital, porque isso vai trazer celeridade, transparência, tudo aquilo que a gente vê escrito, ouve, né, como uma boa prática na gestão pública, a gente quer implementar aqui em Rio Claro. É um processo que é inevitável, né? Hoje, isso, diante das novas tecnologias, do avanço da sociedade, a gente tem que também se manter conectado aí com o futuro e com as possibilidades de reduzir a burocracia, o tempo de espera, não é, Mônica? Exato. Porque assim, eu sempre costumo dar um exemplo, né? Antes, para a gente comunicar entre nós, fazíamos isso por correspondência, né? Depois a gente teve a possibilidade de usar o Hotmail, o e-mail e o WhatsApp. Então, foi um processo de adaptação, de aperfeiçoamento da ferramenta, mas hoje ninguém consegue retornar, ninguém volta. Quando a gente entende o benefício que a gente tem próprio, no sentido de facilitar as nossas rotinas, né, administrativas, de gestão, mas quando a gente entende que o cidadão vai receber esse serviço com uma qualidade, quer dizer, com uma celeridade, né, com uma transparência, então, isso daí é muito importante. Lá na ponta vai beneficiar o cidadão. O cidadão, porque essa que é o nosso foco todo, né? O Gustavo sempre fica muito preocupado com essa questão do serviço público ser direto ao cidadão, ser um serviço de qualidade, e ele confiou ao Arquivo Público essa responsabilidade, né? Nós somos a autoridade arquivística do município, então a gente tem essa responsabilidade, uma atribuição legal mesmo de cuidar da produção documental, da tramitação e depois do arquivamento e acesso a essa informação, né? E tem uma questão também, Mônica, que é da limitação de armazenamento, né? Quando você fala em papel, né? Por mais que se façam ampliações, né? Que se tenha uma estrutura adequada, chega um momento que a situação começa a ficar complicada. E assim, Carla, eu estive no encontro de novos prefeitos em Brasília, representando o arquivo, a Prefeitura de Rio Claro, e representando também o Conselho Nacional de Arquivos, porque eu represento os arquivos públicos municipais, né?
É muito importante essa posição, né, que a gente tem aqui, porque Rio Claro tem sido considerado modelo para os outros arquivos do país, né? Então, é uma questão que a gente acaba não aparecendo na rotina, mas a gente tem um respeito muito grande no Arquivo Nacional. Eu estive ontem lá também com a nova diretora, a Mônica Lima, né, minha xará, ela tomou posse na segunda-feira, me chamou para uma reunião ontem, e a gente compartilhou o que tem feito aqui, esse processo de implantação do SEI, como que a gente tem feito a questão, como que tem conduzido o arquivo, né, de Rio Claro, que é uma instituição de 40 anos, a gente tem pessoas muito qualificadas que passaram por essa gestão, e que agora, desde 2017, né, como eu estou no arquivo desde 2017, a gente concentrou mesmo nas atribuições do arquivo. Então, a gente tem feito, né, coordenado pelo Edinaldo Rodrigues da Mata, que é o nosso coordenador de arquivo intermediário, iniciamos a gestão documental do município, né, a gestão foi criada pela Ana Maria Camargo em 1984, de maneira pioneira, antes do que do Estado. Mas a gente só conseguiu implementar isso a partir de 2018. Né, quando a gente trouxe o arquivo para essa atribuição legal. Então, com isso, a gente tem produzido até esse material que eu trouxe para você ver, né, depois, para quem tiver interesse, né, outros municípios que nos assistem aqui, Carla, isso é muito importante, ter uma instituição arquivística criada oficialmente, não um arquivo de cada secretaria, mas um arquivo central, geral, como o nosso, né, que as pessoas muitas vezes acham que arquivo é só história, memória, isso é uma questão importante, mas a gestão dos documentos que são produzidos na Prefeitura Municipal, isso é muito importante. Então, a gente produziu um folder, né? São algumas filipetas aqui com uma linguagem muito fácil de como é que você implementa um arquivo, como é que você faz a gestão dos documentos na sua municipalidade. E a gente está aberto a orientações, né? Então, os gestores que estiverem nos assistindo, né, os secretários, ou então um munícipe de outro município, reivindique, né, para os seus gestores, para o seu prefeito, para a sua prefeita, como é que a gente pode trazer essas questões aqui no município. Então, isso que eu falo aqui para a nossa região, a gente tem feito em termos de Brasil, né? Ontem a Mônica adorou esse material, né? Até é uma novidade que eu preciso contar para a minha equipe, porque eu cheguei de lá ontem, e ela quer que a gente realmente leve essa experiência efetiva, prática, de baixíssimo custo, mas com impacto muito grande na gestão pública, né? É uma boa prática. Com certeza, e o trabalho feito aqui em Rio Claro sendo reconhecido. Muito. Nós estamos conversando com a Mônica Frande Ferreira, ela que é superintendente do arquivo do município. Murilo, tem perguntas? Pois não, Carla. Mônica, quais têm sido os principais desafios até o momento, né, dessa implementação, dessa mudança tão significativa? Bom, tem muita gente que acha que enfrentar o digital é mais complicado, né? Então, prefiro produzir o documento no físico porque ele está aqui, eu garanto que ele está sendo feito, né? Então, a ideia do físico, daquilo que é concreto, né? A gente tomou muito cuidado, principalmente no estado de São Paulo, porque o arquivo do estado de São Paulo está junto conosco, né? Nós estamos com eles, né? Mas eles estão junto com o governo federal para que cada documento produzido no meio digital seja autêntico. Então, é um documento que você pode dizer, não, está documentado, ele vale como um documento, né? Então, esse é um desafio, né? Com que as pessoas entendam, tanto o público quanto os servidores da prefeitura, que é um documento autêntico. Isso a gente não corre nenhum risco. E outra questão também é entender, quando as pessoas falam, né? O nato digital, ele é produzido já digitalmente, diferente daquilo que é digitalizado. Tem gente que fala, mas agora tudo que tenho aqui eu vou digitalizar. Não, não é assim, né? A gestão documental ensina o que eu preciso digitalizar. A gente tem conversei com muitos prefeitos também, nesse encontro em Brasília, eles acham que a gente tem que digitalizar tudo. Então, tem investido grandes somas de recursos públicos em digitalizar toda aquela documentação. Não vai conseguir porque é muito. Mas é um dinheiro que pode ser melhor empregado, né? Então, quando a gente faz a gestão documental, a gente cria, né, condições do que a gente estabelece. Esse você digitaliza, esse você não precisa. Então, a gente também reduz a massa documental no digital, Carla. Tanto no físico quanto no digital. É pôr ordem na casa, sabe? E quando a gente põe ordem na casa, a gente acha um documento mais rápido. Às vezes o gestor precisa prestar contas de um contrato, ou então mandar uma informação para o Tribunal de Contas. Se você tem um arquivo organizado, você vai lá e pega aquela informação, resgata aquela informação, né? E tanto para o gestor quanto para o munícipe, né? Dá acesso com celeridade. Então, é isso, Murilo, que a gente tem enfrentado de desafio, né? Entender essa questão de que migrar do físico para o digital, ela é segura, né? A gente vai ter ganho com isso, né?
sensibilizar os servidores tem sido um trabalho também. O Edinaldo já realizou ele mesmo ministrou o Cauã e o Gustavo, né, que são as pessoas lá na nossa equipe. Eles já ministraram 15 formações para os servidores. A gente vai ter, durante o mês de março, ainda 2 por semana, né, o mês todo. Então, a gente não está medindo esforços, né, para que os servidores aprendam a utilizar a ferramenta e, daqui a pouco, eles pegam os macetes e aí vão falar, puxa, por que eu não comecei a fazer isso antes, tá? Processo gradativo, né? Isso, lento às vezes, mas exato. É mais do que necessário, né? E é na prática, no dia a dia ali, para poder lidar, né? Como a gente faz no nosso Hotmail, no nosso WhatsApp, né? E tem uma coisa que é importante também, Gustavo foi aclamado na semana passada, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Piracicaba, né? Isso dá ao Gustavo uma liderança compartilhada, ele sempre colocou isso, né? Foi aclamado justamente por isso, porque é uma liderança que ele compartilha, né? A gente tem condição de levar para os municípios da região metropolitana essa boa prática, né? Então, como a gente tem resolvido aqui, então os entraves que a gente tem visto, né, as formações que a gente tem dado, qual é o enfoque, a gente tem condição de levar para os municípios aqui da nossa região metropolitana. Então, o que eu vejo é um momento muito importante para o arquivo, porque ele está no rumo certo, a gente está conseguindo, tudo que a gente testa aqui e experimenta, né, e com essa nossa equipe pequena, ontem a Mônica falou quantos, né, ela falou, não acredito, né, com tão pouca gente, e a gente tem conseguido resolver essas demandas e ainda de forma exemplar, como uma boa prática. Então, a gente vai conseguir levar isso para a região metropolitana também. É muito bom, sabe, a gente ter essa sensação de que aquilo que você faz está sendo bem feito, está levando o nome do município de uma maneira muito positiva e está ajudando os outros também, né? Essa é a ideia do Gustavo, né? Ter essa gestão compartilhada, colaborativa. Você acredita que dentro de quanto tempo esse processo ele vai já estar sendo utilizado na rotina mesmo, no dia a dia? A gente tem várias secretarias que já estão utilizando isso na rotina, né? A gente começou, o Gustavo determinou, né, que no dia 6 de janeiro já viraríamos essa chave no digital. Nós já temos 3.000 processos já feitos dessa maneira, né, dentro do SEI, mas a gente não tem como prever isso para você, né? Te dar uma data, mas assim, a gente depende ainda do empenho dos servidores, né? A gente tem muita gente empenhada, algumas pessoas ainda com umas resistências, a gente entende as limitações da ferramenta, então tem secretarias, por exemplo, protocolar projetos, né, nos processos de obras, não é uma situação fácil, né? Então a gente já reportou isso ao Arquivo do Estado, então bonito que a gente tem feito isso. O servidor coloca para a gente a dúvida, a gente reporta ao Arquivo do Estado e eles estão desenvolvendo, eles e a Prodesp, né, que é a empresa de tecnologia do Estado, desenvolvendo ferramentas para aperfeiçoar o SEI. Então, apontando alguns problemas que surgem na hora de usar mesmo. Exatamente. Então, assim, a gente tem contado com a colaboração dos servidores e ainda falta uma parcela e que a gente insiste, dando as formações, né? Então, é mais nesse sentido. Então, a hora que as pessoas entenderem, a hora que isso estiver virando, né, muito bem, o Estado também já está disponibilizando essa ferramenta para a comunicação com o cidadão. Então, daqui a pouco a gente vai ter isso na palma da mão. Então, não é uma coisa para já, mas é um caminho que a gente está percorrendo. E como a gente percorre um caminho passo a passo, garantindo a autenticidade da informação, não dá para apressar, né? A gente está, assim, trabalhando contra o tempo, porque a gente também não pode deixar, né, muito solto, né? Mas a gente entende que daqui a pouco está tudo ok. Muito bem. Mais alguma informação que você queira destacar para o nosso ouvinte, para o nosso internauta nesta manhã? Eu acho que assim, ficar sempre atento às boas notícias que a gente tem, né? Porque o nosso foco é o cidadão, né? No arquivo a gente tem a questão muito séria, né, e célere de dar acesso à informação que a gente tem aqui. Então, o arquivo ele tem documentos que são produzidos e acumulados pela administração pública municipal. Então, não é todo o documento que a gente vai achar no arquivo, né? A gente às vezes recebe algumas demandas, não, isso não tem no arquivo, né? Mas é porque não é atribuição legal do arquivo mesmo. E além disso, a gente tem alguns documentos que contam um pouco da história da cidade. Esses documentos são físicos, a gente tem muita história oral, foi um projeto muito legal que foi feito, né? Então, assim, a gente quer que o munícipe nos procure,
porque lá é um local onde a gente tem informação de qualidade, informação autêntica, né? A gente está aí, as pessoas às vezes têm acesso à informação nas redes sociais, às vezes a gente não sabe a procedência disso, então o arquivo é um local onde a gente tem informação de qualidade, informação autêntica, informação que a gente faça ciência, né, com ela. Então, é sempre bom a gente reforçar isso. A gente tem feito as visitas pedagógicas, né, recebido crianças das escolas públicas municipais, e a gente sempre coloca essa questão para as crianças, né? Vem aqui, que aqui a fonte é segura, né? Em tempos de fake news, não, Mônica. Não. É muito importante esse trabalho também. Exatamente. São várias frentes de trabalho, várias né? frentes de trabalho. E com essa equipe, né, que nós são 3 coordenadores, Thalita, Carolina, e assim, está todo mundo muito animado e muito empenhado mesmo com o trabalho. Os estagiários nos ajudam muito, né? A gente tem outros funcionários lá há muito tempo, né? O Geraldo, o Gustavo. Então, assim, é uma equipe pequena que dá para eu citar, sabe? Aquela coisa assim. Mas até o pessoal fica admirado mesmo, como a gente tem conseguido um trabalho com, sabe, de muita relevância. E o fato da gente compartilhar também surpreende, sabe, gente? Porque eles falam, nossa, mas vocês não têm medo da concorrência? Não, né? A gente é tão seguro daquilo que a gente faz e que a gente quer compartilhar mesmo, por isso que está virando exemplo de boa prática. Muito bem, conversamos então com a superintendente do arquivo do município, Mônica Frandi Ferreira. Obrigada pelas informações, Mônica. Um ótimo trabalho a você e a toda a sua equipe. Estou sempre à disposição. Obrigada, bom dia. Obrigada para a audiência também. Obrigada.